Tinha um link, não deu ok ainda. Gravação iniciada, não tinha link. Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, unidade 2. A página que nós estamos é a 24, a gente está falando sobre multiplicação de polinômios, tá? E hoje é dia 13 de julho de 2020. Obrigado pela paciência de todos aí, né? Vamos dar início à nossa aula então. Não tem projeção hoje, daí eu vou pedir, né, que o Lucas ali dê toda a assessoria, pode ser, Lucas? Para a colega, se ela não tiver um material, né, vai passando as páginas, por favor. Então a gente está ali na página 24. Eu vou sair da tela agora aqui de vocês. Vocês estão enxergando o quadro, né? Então, eu vou sair da tela de vocês, vou ir para a tela do livro. E daí eu não vou ficar enxergando o chat, tá? Depois eu volto aqui para o chat. Deixa eu aumentar aqui. Já está. Tá. Então, o que fala ali na página 24? Na multiplicação entre dois polinômios que não são monômios, ou seja, um binômio por um trinômio, como o exemplo ali, procedemos como no caso anterior, aplicamos a propriedade distributiva. Eu vou escrever o que está ali no livro de vocês. Tá? Então, tu tem x ao quadrado mais 2x menos 1, um trinômio. Ó. X ao quadrado mais 2x menos 1 mais 2x menos 1, eu tenho um trinômio aqui e eu quero multiplicar esse trinômio por um binômio, o x mais 1. Feito! Feito! Daí, o que diz então? Ó, pela propriedade distributiva, tu pode inicialmente, eu vou te mostrar por que a propriedade distributiva que ele está fazendo ali vale. Olha só, João Vitor, ele pegou e multiplicou esse por aquele lá. Ó, aqui eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro termo desse primeiro parênteses, tá? Ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo do primeiro parênteses. E do segundo parênteses eu tenho primeiro termo e segundo termo, certo? Se vocês estão entendendo isso, a propriedade distributiva que o livro está utilizando ali é dizer assim, ó, primeiro com primeiro, entendeu? Ó, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo, terceiro com primeiro, terceiro com segundo, certo? Isso que é a distribuição. E por que vale a distribuição? Não é? Essa distribuição, todos daqui com todos daqui. Por que vale? Por que a propriedade distributiva acontece dessa forma? Porque, na verdade, se tu pensar isso aqui, ó, como se fosse apenas um número, eu estou apontando para o YouTube ali e apontando para cá também, como se fosse apenas um número, esse parênteses, como se fosse um número 3, por exemplo, tá? Se esse parênteses estivesse aqui na frente como se fosse 3, o que tu faria? Né? Pela propriedade distributiva, o 3 do x. Oi? A Keila está dizendo e eu acho que ela caiu agora. Ela caiu? Tá. Eu tô caindo e eu acho que eu não vou conseguir participar. A minha internet está muito ruim. Eu voltei, eu não consigo participar. Tá. Tudo bem, Keila. Sempre daquela mesma forma, né? Depois tu pega as gravações, pode ser, se ficar difícil ali. Mas tenta participar. Ó, caí e voltei. Tá bem. Tá certo, obrigado. Tá? De novo, ó, vou ficar sem a tela, eu não vou enxergar o chat, tá? Só estou enxergando o livro agora. Deixa eu aumentar um pouco aqui, tá? Então, vamos supor que esse parênteses, x mais 1, não é parênteses.
é um número 3. Como é que tu distribui? Porque o resultado do parênteses pode ser um número, pode ser um número 3. Como é que tu distribui? Pela propriedade distributiva tu faz 3 vezes x, o triplo do parênteses, né? 3 vezes x quadrado, 3 vezes de 2x, 3 vezes de menos 1, certo? Mas o problema é que não é parênteses. E cada elemento do parênteses tu vai multiplicar por cada elemento. O que o livro está mostrando é que cada elemento do parênteses, tanto x quanto 1, vai ser multiplicado por cada um desses elementos. Agora, encare isso aqui como se fosse apenas um número, tá? Se isso aqui é um número, o parênteses é um número, o parênteses distribui no x quadrado, o parênteses no 2x e o parênteses no menos 1. Como é que vai ficar então? X quadrado vezes parênteses, aqui, x quadrado vezes parênteses, 2x vezes parênteses, tá? E menos 1 vezes parênteses, certo? Daí tu aplica a propriedade distributiva de novo. Aqui tu tem um termo multiplicando parênteses. O x quadrado multiplica o x ao quadrado multiplica o 1. Olha só, x ao primeiro com primeiro com segundo. Está aqui, certo? Tu distribuiu o x quadrado nesses dois termos aqui, fazendo isso aqui. X quadrado vezes x mais x quadrado vezes 1. Agora, aqui está escrito segundo com primeiro, segundo com primeiro, segundo com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo, mais 2x vezes x, mais 2x vezes 1. E agora, o terceiro com primeiro e o terceiro com segundo, terceiro com primeiro, terceiro com segundo, menos 1 vezes x, menos 1 vezes 1. Tá? Então, por isso que vale, na verdade, porque tu está aplicando a propriedade distributiva duas vezes, né, para cada um desses elementos. Por que duas vezes? Porque esse parênteses aqui tem 3 elementos. Se tu tivesse dois elementos. Se tu tivesse aqui nesse parênteses 13 elementos, tu ia ter que fazer primeiro com segundo, primeiro com terceiro. Mesma coisa. Segundo com primeiro, segundo com segundo, segundo com terceiro. Terceiro com primeiro, terceiro com segundo, terceiro com terceiro. Tá? E assim tu vai distribuindo. Tem gente que diz assim, professor, é que nem um chuveirinho, né? Tu vai saindo molhando todo mundo lá do outro lado do parênteses. E vale por causa, em função da propriedade distributiva. Eu não quero que vocês toda vez façam isso. O que tu tem que fazer na prática, é isso aqui, João Vitor. O que tu tem que fazer na prática, na multiplicação, é distribuir esse termo aqui pelos dois dali de dentro, esse pelos dois dali de dentro e esse aqui também pelos dois dali de dentro. Agora, a gente cai em multiplicação de monômio. Pensa comigo, Já vamos multiplicar, não vou indicar as multiplicações, tá? Nós já vamos multiplicar. 2 fatores, o primeiro com o primeiro, certo? 2 fatores de x, um fator de x, na verdade, 3 fatores de x, essa multiplicação aqui. Tá? Vamos lá. X ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Agora, as multiplicações do segundo, tá? 2x vezes x. Então, mais, porque é mais com mais. 2 vezes 1, 2. E 2 fatores de x, certo? Agora, o segundo com o segundo. 2x vezes 1 dá 2x. Agora, menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes mais 1, menos 1 na multiplicação.
Observa que eu tenho termo semelhante aqui e tenho dois termos semelhantes entre si aqui. Aqui entre si e aqui entre si. Então, primeiro, x na terceira, x ao quadrado mais 2x ao quadrado, mesma parte literal, soma os coeficientes. 1 mais 2 são 3, x's, não é x's, tá? É x ao quadrado. 2x menos 1x dá apenas 1x e menos 1 aqui ao final, certo? Já reduziu os termos que são semelhantes, tá? Então, na multiplicação tu soma fatores, tu calcula os fatores na multiplicação, né? Tu conta os fatores na multiplicação e tu só pode adicionar monômios para tornar o polinômio reduzido, né? Só pode somar monômios que têm a mesma parte literal. Então esse aqui eu posso somar com esse, eu somo só os coeficientes, 1 mais 2. Quando não aparece nada aqui é 1, né? Aqui também, ó, é 1. Só que o x na terceira eu não posso somar com ninguém, não tem ninguém. Aqui, depois do x3, não tem nenhum outro monômio, nenhum outro termo com a mesma parte literal. Então, x3 fica x3, esses dois aqui eu consigo somar, e esses dois aqui eu também consigo somar algebricamente, da x e da menos 1. Tá? Outra coisa que é importante tu verificar, eu vou apagar isso aqui para tu ver isso aqui. Ó. Muitas vezes vale a pena tu já organizar a tua multiplicação. Deixa eu te mostrar aqui. Quando tu já antecipa termos que são semelhantes, tá? Olha só como é que tu pode multiplicar. Então, tu vai fazer x ao quadrado vezes x vezes 1. Então, x ao quadrado vezes x, tu já bota aqui x na terceira, né? 3 fatores de x. X ao quadrado vezes 1 mais um termo de x ao quadrado. Agora, observa aqui, ó, quando tu começa a multiplicar o segundo termo, 2x vezes x, dá um termo do tipo x quadrado. Consegue entender? Antes de multiplicar os coeficientes, 2x vezes x dá um termo x quadrado. Daí o que a gente faz com isso? Esse aqui, ó, é um termo x quadrado. Então, ao invés de eu colocar aqui, ó, na sequência, eu boto essa multiplicação assim, ó, 2x vezes x, isso dá 2x ao quadrado positivo, e eu já coloco debaixo do seu termo semelhante. E posso continuar agora a multiplicação aqui, ó. Certo? 2x vezes 1, 2x. Então, essa aqui são as multiplicações do primeiro termo. Essa aqui são as multiplicações do segundo termo aqui. E agora as multiplicações do terceiro termo. Ó. Menos 1 vezes x dá um termo x. Ó. Tá vendo? Aqui é 2x quadrado, aqui é termo x. Essa multiplicação aqui, ó, menos x. Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Por que tu faz assim? Porque daí tu já coloca nesse formato aqui, ó. x3 não tem termo semelhante, tá? X quadrado mais 2x quadrado, 3x quadrado, mais 2x menos x dá mais x, e o menos 1 sobrou ali que não tem outro termo semelhante. Tranquilo? Deixa eu ver se vocês estão entendendo, me escrevam aí para mim. Tá travando muito, caiu, voltei. Sim. Tá, tudo bem. A Esther, ok. João, legal essa última maneira. É verdade, é bacana. E tem mais uma ainda que o livro mostra, tá? Que eu também vou colocar para vocês. Então vocês podem organizar assim, ó, porque daí tu já tem as multiplicações do primeiro termo, as multiplicações do segundo termo e as multiplicações do terceiro termo, tu já tem de forma a não confundir quando tu soma, por exemplo, quando tu tem nesse formato, tu já sabe que tu tem que somar coeficientes, né? Ó, 1 mais 2, 3, 2 menos 1,
um positivo e o menos 1 está sobrando ali que não tem parte literal. E quando tu faz as multiplicações, daí tu lembra, ó, 2 fatores, 1 fator, eu conto aqui, eu somo os fatores aqui, ó, na minha multiplicação, certo? Beleza, então, vamos voltar para ver. Acompanhe a leitura aqui comigo. Na multiplicação de 2 polinômios, multiplicamos cada termo de um deles por todos os termos do outro e adicionamos os novos termos obtidos. Nós vamos reduzir os termos que são semelhantes, tá? Podemos usar um dispositivo prático para multiplicarmos polinômios. Observe o exemplo a seguir. Então, o primeiro multiplicamos o 1, depois multiplicamos o x. Então, é praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, mas só que ele colocou a conta armada, que a gente chama, né? A gente chama de conta armada. Daí, quando a gente está aprendendo a calcular, né, a gente fala para a professora lá no ensino fundamental 1, professor, eu quero fazer a conta em pé, eu posso? Pode, querido, só que tu não vai te cansar muito, quem sabe tu te senta para fazer a conta. Sabe a conta em pé? Não, é armada, a conta armada, olha só. X ao quadrado mais 2x menos 1. Ó, x ao quadrado mais 2x menos 1. E daí depois ele coloca o binômio, o trinômio em cima e o binômio embaixo para multiplicar, tá? Aqui está a multiplicação. Então, tu pode fazer na ordem que tu quiser, na verdade. Tá? É o mesmo caso que eu te mostrei ali, mas tu pode fazer na ordem que tu quiser. Ele diz assim, ó, multiplica o 1 primeiro, depois multiplica o x e organiza, né? Ó, então, ele faz assim, ó, 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 2x mais 2x. E 1 vezes x quadrado mais x ao quadrado, que não precisa botar o mais na frente. Agora, o x vezes menos 1 dá menos x, tu coloca aqui de baixo. X vezes 2x, 2x ao quadrado, mais 2x2. E x vezes x, x3. Tá? Ele, no livro mostra em 2 etapas. E daí é a mesma coisa, certo? O que eu mostrei para vocês? Eu botei um parênteses aqui e fui distribuindo e juntando os termos semelhantes. E aqui da mesma forma. Então, menos 1 aqui, mais x aqui, ficou horrível esse x. Mais x aqui, mais 3x ao quadrado desses dois aqui e x na terceira desse aqui. Então, aqui eu mostrei nessa multiplicação aqui eu mostrei para vocês os 2 quadros que estão no teu livro ali, né? Primeiro multiplicamos o termo 1, depois multiplicamos o termo x. Portanto, a multiplicação desse trinômio por esse binômio, a multiplicação de 2 polinômios, dá esse termo reduzido aqui, como está no teu livro. Tá? A propriedade comutativa também é válida na multiplicação de polinômios. O que é a propriedade comutativa? Se tu multiplica um número pelo outro, é a mesma coisa que multiplicar o outro pelo um número, certo? A ordem dos tratores não altera o veador, a ordem dos fatores não altera o produto nessa estrutura polinomial que nós temos aí, multiplicação de polinômios, tá? Não altera. Professor, mas eu não conheço nenhum caso que altere a ordem dos fatores. Vai ter elementos tem elementos que nós multiplicamos, que vocês vão aprender que a ordem vai alterar. Daí tu vai pegar um elemento dito A vezes um elemento chamado de B, A vezes B dá diferente de B vezes A. Vai depender da estrutura que tu está trabalhando, tá? Na multiplicação de polinômios, como nós definimos ali,
é tranquilo. Vale a comutatividade entre esses termos, multiplicação polinomial, tá? De polinômio por polinômio. A ordem não vai alterar para nós. Mas vão existir outras estruturas que a gente vai ver que né, vai ver que a ordem influencia, tá? E parte delas ali, ó, quando a gente trabalhou sistemas de equações, por exemplo, a gente pode enxergar sistemas de equações como uma estrutura numérica, uma estrutura algébrica também. E daí a gente vai ver que o que fundamenta ali os sistemas de equações, quando tu faz duas multiplicações, trocar a ordem pode alterar, tá? Então, só para tu ter uma ideia. Veja os exemplos ali, então. Veja os exemplos. X ao quadrado menos x mais 10 vezes 3x menos 2 e 3x menos 2 vezes x ao quadrado menos x mais 10. Escrevi aqui para vocês. E daí, no exemplo, ele diz assim. Daí eu vou fazer uma forma só, tá? Quer dizer, um algoritmo só, para mostrar isso para vocês, né? X ao quadrado menos x mais 10 vezes 3x menos 2. Confere, né? 3x menos 2. Só no livro aqui. E depois fazer ao contrário, a ordem desses fatores, cada parênteses é um fator. Então vamos lá. Primeiro com o primeiro, 3x na terceira, menos 2x ao quadrado, x ao quadrado vezes menos 2, menos 3x ao quadrado. Já poderia ter feito assim, né? Armando assim. Então, o primeiro eu fiz com esses dois termos. O segundo, agora, menos x, menos 3x ao quadrado, menos x, menos com menos, mais x vezes 2, 2x. Tá? Agora as multiplicações do terceiro. 10 vezes 3x, 30x. 10 vezes menos 2, menos 20. Tá? Então, ficou 3x na terceira, menos 5x ao quadrado, mais 32x e menos 20. Agora, observa o inverso, né? 3x menos 2, 3x menos 2 vezes x ao quadrado menos x mais 10. Então, vamos lá. Primeiro com o primeiro. Então, 3x3. Primeiro com o segundo. Menos 3x ao quadrado. Primeiro com o terceiro. Mais 30x. Certo? As multiplicações do segundo agora. Menos 2x menos 2 vezes x quadrado. Menos 2x ao quadrado. Menos 2 vezes x mais 2x. Menos com mais menos. 2 vezes 10, 20. E o que nós temos aqui? x na terceira, menos 5x aqui, ao quadrado, mais 32x, menos 20. Badabim, badabim, badabam. Tchau? Fechou? As mesmas coisas? Então, a ordem desses fatores aqui não altera o resultado, o produto, né? O produto polinomial. É isso que ele está dizendo. Os resultados encontrados são os mesmos, pois alternamos apenas a ordem dos polinômios na multiplicação.
todos têm que ser multiplicados por todos, né? Na multiplicação de 3 ou mais polinômios, podemos multiplicar os 2 primeiros, depois multiplicar o resultado pelo terceiro. Olha só, ele está falando de propriedade associativa agora, tá? Na observação. E o que acontece, professor, quando eu tiver 3 polinômios sendo multiplicados? Vamos pegar um exemplo simples de 3 binômios na multiplicação. Como é que eu faço? Bom, tu vai fazer a multiplicação dos 2 primeiros binômios, pega o resultado e faz a multiplicação pelo terceiro binômio. Olha ali, na observação que ele está colocando ali. X menos 1, x mais 1, 3x mais 1. X menos 1 vezes x mais 1 vezes 3x mais 1. Tá? A multiplicação de um binômio, por outro binômio pode, no máximo, dar um trinômio, não dá mais do que um trinômio, a multiplicação de 2 binômios, tá? Dá um polinômio de variável x. Polinômio de variável x, no máximo vai dar um trinômio. Por exemplo, a multiplicação de x menos 1 por x mais 1 vai dar um binômio. E lembra que eu falei, no máximo dá um trinômio. Essa multiplicação aqui desses dois aqui, vai dar um binômio. E eu vou te mostrar que a multiplicação desses dois aqui dá um trinômio, tá? Então, o livro, o que ele faz ali, ele faz a distribuição desse nesse aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar, eu vou te mostrar inclusive a propriedade associativa. Eu vou multiplicar esse nesse e vou reservar esse aqui. Então, olha só a organização. Copia o primeiro, x mais 1 vezes. Agora vamos multiplicar esses 2 binômios nesse parênteses. Professor, eu tenho que botar entre parênteses, claro, porque o resultado disso está sendo multiplicado por isso aqui. Então, o resultado disso tem que estar dentro de parênteses. O resultado dessa multiplicação entre parênteses. Vamos lá, primeiro com primeiro, 3x ao quadrado. Todo mundo, né? 3 vezes 1, 3. 2 fatores de x, 2 fatores de x. Primeiro com o segundo, x. X vezes 1, x. Segundo com primeiro, mais 3x. Estou colocando um do ladinho do outro, não vou colocar armado, justamente por causa dessa multiplicação aqui, certo? Agora, 1 vezes 1, 1. Eu disse para vocês que dá um trinômio, né? Mas tem 4, 1, 2, 3, 4 termos. Não é um trinômio, professor. É sim, olha só. X mais 3. Por isso que eu disse para vocês, a multiplicação desse binômio por esse binômio aqui vai dar um trinômio. Eles são polinômios de variável x, tá? Então, 3x ao quadrado, x mais 3x dá 4x mais 1. Agora tu caiu no caso anterior, é a multiplicação de um trinômio por um binômio, tá? Vamos lá, x vezes 3x ao quadrado. X vezes 3x ao quadrado. Opa! Errou! X vezes 3x ao quadrado. Copio 3, x na terceira. X vezes 4x. 4x ao quadrado. Tá? X vezes 1 mais x. Como é a última multiplicação que eu estou fazendo, eu posso colocar na ordem. 1 vezes 3x ao quadrado, aqui, 1 vezes 3x ao quadrado, 3x ao quadrado. É o mesmo tipo de termo. 1 vezes 4x, 4x. E 1 vezes 1, 1. Então, ficou 3x na terceira, mais 7x ao quadrado, mais 5x, mais 1. Tá? Vamos ver como é que tem menos. Opa! Eita!
Ninguém me fala nada. Olha aqui, ó. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Troquei de menos para mais aqui, ó. Que tal? Então, quer dizer, isso aqui é menos, isso aqui é menos. X vezes 3x aqui está certo. Aqui está certo. Aqui que está errado. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Ah, tá, ó. Todos esses termos aqui vão ficar menos. E daí vai, esse 3x aqui fica igual. 4 menos 3 vai dar 1x ao quadrado. E x menos 4x dá menos 3x. E esse ao invés de mais 1 vai ser menos 1. Agora vamos ver ali se fechou. 3x2 mais x2 menos 3x menos 1. Ficou meio borrado ali, vou escrever aqui de novo. 3x3 mais x2 menos 3x menos 1. Tá? Essa é a multiplicação que ocorreu. E olha só, eu já mostrei para vocês ao mesmo tempo a propriedade associativa. Porque o que ele fez? Ele fez de uma forma mais prática mesmo. Multiplicar esses dois e o resultado desses dois multiplicar com esse terceiro aqui. E o que eu mostrei para vocês? Multipliquei esses dois e guardei esse aqui para multiplicar por último, x menos 1. Certo? Então, a multiplicação de 3 binômios como exemplo de multiplicação de polinômio, já havendo propriedade associativa, dá o mesmo resultado, né? Só não deu ali porque me enganei ali num sinalzinho básico. Que horas são agora, gente? Deixa eu ver aqui. 8h58, a gente vai até as 9h30, né? Tá. Tudo tranquilo até agora? Estamos entendendo? Vou colocar no chat ali já para tu me responder. Ó, o João Vitor me respondeu, disse que está tudo tranquilo. Ó, Esther. Não, quer dizer, o João Vitor, o Arthur, o Matheus. Boa. Então tá. Agora vamos ver a divisão. A divisão também, né? Divisão de polinômios. O primeiro exemplo é a divisão de um polinômio por monômio. Tá.